Nesse vídeo eu vou falar sobre ordenação, algoritmos de ordenação. Basicamente, o que são algoritmos de ordenação? Então, são algoritmos que têm o objetivo de reorganizar os elementos de um conjunto de forma ordenada, ou seja, ordem crescente ou decrescente, considerando algum critério. Por exemplo, vamos imaginar que você tivesse um conjunto de números inteiros com os elementos 3, 2 e 5. Após aplicar o algoritmo de ordenação nesse conjunto para colocar os valores em ordem crescente, espera-se que o conjunto esteja reorganizado dessa forma aqui, 2, 3 e 5. O mesmo vale caso eu tivesse um conjunto de números reais, como por exemplo 0.1, 0.4, 0.0. Após aplicarmos algum algoritmo de ordenação, o resultado esperado seria 00, 0.1, 0.4. Veja que essa ideia se aplica também a outros tipos de dados. Imagine que você tem um conjunto de cadeias de caracteres representando nomes de pessoas, então você poderia colocar este conjunto aqui em ordem alfabética. Por exemplo, Maria, João e Alice teria como resultado Alice, João e Maria. Veja que essa ideia da ordenação se aplica a qualquer tipo de dado. Seus dados poderiam, inclusive, ser do tipo estruturado. Existem várias formas que você pode considerar para colocar um conjunto de dados em ordem. Nós chamamos estes métodos, estas formas de se fazer isso, de métodos de ordenação, algoritmos de ordenação. Na literatura, existem diversos métodos. Aqui eu tenho uma lista listando alguns deles. Temos aqui o método bolha, ordenação por inserção, ordenação por seleção, o método quicksort, que é bem conhecido. Então, todos estes métodos aqui têm como objetivo colocar os valores de um conjunto em ordem. A diferença está na forma como estes métodos fazem isso. Alguns métodos demandam mais processamento para executar essa tarefa e outros menos. Alguns métodos demandam mais memória para executar essa tarefa e outros menos. Por exemplo, temos aqui o método Bubble Sort, que é muito fácil de implementar, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo como fazer, porém na prática, quando você executa ele para dados com um tamanho considerável, ele se mostra extremamente ineficiente. Como exemplo oposto do Bubble Sort, temos aqui o método Merge Sort. Ele dá um pouquinho mais de trabalho para implementar, mas na prática funciona muito melhor. Então aqui, fique à vontade para pesquisar no Google e você facilmente vai achar o código desses vários métodos. Então, para a nossa disciplina, vamos estudar aqui como implementar o Bubble Sort. O principal é que você entenda que resolver problemas de ordenação é algo que vai estar presente na programação de computadores. Por quê? Porque ao dispor os seus dados em uma certa ordem, alguns problemas podem ser resolvidos de uma maneira mais facilitada. Por exemplo, imagine que você tivesse de imprimir a lista com os nomes dos 10 alunos com o melhor desempenho na sua turma. Então, bastaria que você colocasse a lista dos alunos em ordem, de acordo com a nota, de acordo com a média, e então, a partir disso, você imprimiria os 10 primeiros desta lista. Caso você não tivesse estes dados ordenados, o algoritmo para resolver esse problema com certeza seria bem mais complexo do que simplesmente uma ordenação. Então vamos ao nosso método bolha. De onde é que vem a ideia dele? Então imagine que você tem um copo e você enche esse copo com água, com gás. Então naturalmente você vai ver a formação de várias bolhas dentro desse copo. O que é que acontece? Você tem bolhas maiores e bolhas menores. Estas bolhas vão tender a flutuar até o topo do copo, de tal forma que sempre as bolhas maiores vão para o topo do copo e as bolhas menores tendem a ficar embaixo, ou então as bolhas maiores tendem a flutuar primeiro. Quando nós vamos implementar o método bolha no computador, a ideia é bem parecida. Então, o que é que nós fazemos? Movemos o maior elemento do vetor para o último índice, ou seja, para o final do vetor. Feito isso, este maior elemento já está no seu local de destino. Ele não precisa mais ser rearranjado dentro do vetor. Podemos esquecer que ele existe.
Feito isso, agora repetimos este processo e movemos o segundo maior valor do vetor para o penúltimo índice. Então, basicamente, o método consiste em, a cada iteração, mover o maior elemento para o final, considerando que o índice que representa o final do vetor, ele vai sendo reduzido de tal forma que você ignore um elemento que já foi colocado em ordem. Então, faça isso de forma sucessiva até que o vetor esteja completamente ordenado. Vamos ver como fazer isso lá no CodeBlocks. Então, aqui para exemplificar, eu tenho um vetor chamado V, com capacidade max, ele tem 10 elementos, então tem aqui os valores de 0 até 9 e uma variável n que diz quantos são estes elementos aqui. Para ajudar na nossa tarefa de implementação, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável chamada último, que recebe o valor de n-1. O que essa variável representa? O índice do último elemento do meu vetor. Então, se eu tenho n elementos, o último elemento está no índice n-1. Para nos auxiliar na tarefa de fazer a implementação também, vamos criar uma variável booleana chamada troca. Por quê? Para nós movermos cada um dos elementos em direção ao final do vetor, nós consideramos comparar um elemento com o seu vizinho logo à direita. Então, se estes dois elementos estiverem fora de ordem, o que nós vamos fazer é inverter a posição dos dois. Quando isso ocorre, nós vamos registrar na variável troca que esta permuta de dois valores foi feita. O que acontece? Esta variável troca vai me ajudar a descobrir se o vetor está ordenado ou não, porque se em uma tentativa de mover um elemento para o final do vetor, eu observo que não existem elementos vizinhos que estejam fora de ordem, eu consigo afirmar que o meu vetor já está ordenado, então o método pode parar. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o comando do while. Então faça o quê? Mova o maior elemento para o último índice do vetor, enquanto o meu vetor estiver desordenado, ou seja, se alguma troca ocorreu nesse processo de movimentação, então eu devo continuar o processo de movimentação porque o meu vetor não está ordenado. Então, mova sempre o último elemento em direção ao final do vetor, enquanto alguma troca tiver sido feita no meio desse caminho. Então, se nenhuma troca foi feita, o vetor está ordenado. Então, vamos agora registrar o seguinte, troca vai receber falso, porque quando eu começo nesse laço de repetição, vou tentar mover o maior valor para o último índice do vetor. Tá? Então, se eu encontrar um par de elementos que está fora de ordem, eu faço essa inversão. Então, vamos lá. Vamos agora percorrer todos os índices do vetor, exceto o último. Então vamos criar aqui uma variável j, que começa em 0. J vai ser menor do que o valor do último índice, então j varia até o penúltimo elemento do vetor, considerando que o último é representado pelo valor que está nessa variável, e a cada iteração j++. Agora vamos avaliar o seguinte. Vamos perguntar se o elemento j está fora de ordem em relação ao elemento j+1, ou seja, o elemento à sua direita. Então, se o valor que está contido em V for maior do que o elemento que está contido em V de j+1, considerando que eu quero colocar os elementos em ordem crescente, então estes dois elementos aqui estão fora de ordem. O que é que eu vou fazer aqui? Uma troca. Então, troca recebe verdadeiro. Veja que agora eu devo permutar o conteúdo de V de J com V de J+1. Então, nesse caso, vamos precisar também de uma variável auxiliar para fazer a troca. Note o seguinte, o meu vetor é um vetor de inteiros, por isso que a variável auxiliar é do tipo int. Então, sempre essa variável aqui vai ser do tipo dos seus dados, do tipo do vetor. Então, de posse da variável auxiliar, vamos colocar aqui o seguinte. Auxiliar recebe V de J recebe V de J+1,
E o meu V de J mais 1 recebe o que foi para o meu auxiliar, aquele algoritmo da inversão que nós já vimos anteriormente. Então aqui, faça. Registre que nenhuma troca foi feita até o momento. Percorra todo o vetor utilizando o índice J, desconsiderando o índice do último elemento, porque ele vai ser gerado por esta soma aqui. Então, compare um elemento J com um elemento à sua direita. Se eles estiverem fora de ordem, então registre que uma troca está sendo feita e faça essa troca aqui de valores. J com J mais 1. Terminado esse laço de repetição aqui, o que eu sei é que o maior elemento do vetor foi enviado para o último índice. Então, agora, para uma próxima iteração, porque troca está valendo verdadeiro, então veja que vai ter uma próxima iteração, eu quero mover o segundo maior valor para o penúltimo elemento. Então, nesse caso agora, eu mudo quem é o meu último. Então, agora não é mais o último índice, sim o penúltimo. O algoritmo vai se repetir e vai levar o segundo maior valor para a penúltima posição. Então, veja que isso aqui vai decrementando até que eu chegue num vetor que tenha tamanho 1, tamanho 0, ou que nenhuma troca seja feita. Então, caso nenhuma troca tenha sido realizada aqui dentro, significa que o meu vetor está ordenado. Logo, a variável troca vai valer falso. Então, esse laço aqui para. Finalizado este laço da ordenação, já terminamos o nosso método bolha. Podemos simplesmente imprimir o nosso vetor. Então, vetor ordenado, temos um vetor de inteiros, onde todos os elementos estão em ordem. Para imprimir ele, basta escrever um laço de repetição. Então, I começa em 0, que é o primeiro índice, vai até N, que é o índice do último elemento, e a cada iteração I++. Então, Cout, V de I. Vamos tirar o NDL aqui para ficar tudo numa linha só. Executando este código, vamos observar o resultado. Então veja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os números foram colocados em ordem. Recapitulando então o nosso algoritmo, o que é que nós tínhamos aqui? Um vetor V com 10 elementos, N, que é a quantidade de elementos nesse vetor. Criamos uma variável chamada último, que registra o índice do último elemento do vetor, ou seja, a cada iteração do nosso laço de repetição do método bolha é o destino do maior valor. Uma variável auxiliar para que nós possamos fazer as trocas sempre que nós encontrarmos dois elementos fora de ordem. Então, como o vetor é de inteiros, o auxiliar é um inteiro. Se o vetor fosse float, por exemplo, o auxiliar deveria ser um float. Temos aqui uma variável booleana chamada troca, que vai ser responsável por registrar se em uma dada iteração do meu laço de repetição do uma troca de dois elementos foi realizada. E aqui temos por fim o nosso laço, que seria faça, mova o maior elemento para o índice do último elemento do vetor, enquanto a variável troca tiver um valor verdadeiro. Então, a cada nova iteração, troca recebe falso, ou seja, estou supondo que o vetor está ordenado. Agora eu percorro todos os pares, todos os índices de 0 até o índice do último elemento considerado na iteração. Se um elemento qualquer está fora de ordem em relação a um elemento logo à sua direita, então registramos que uma troca está sendo feita, ou seja, o vetor não estava em ordem. Fazemos esta troca. Com o final deste for, movemos o maior elemento para o final do vetor. Então agora mudamos quem representa o final do vetor. E por fim verificamos. Se uma troca foi feita na iteração acima, então eu ainda não tenho garantia de que o vetor está ordenado. Então tento novamente executar o processo de levar o último para o final do vetor. Feito isso, então aqui mostro o meu vetor que está ordenado. Agora note o seguinte, por que esse método não é tão bom quando executado?
Porque aqui nós temos um laço de repetição e outro laço de repetição. No pior caso, pode ser que para cada um dos valores da variável último, nós tenhamos que fazer último iterações para levar o maior valor para o final. Arredondando isso aqui, imaginando que o nosso vetor tem um tamanho n, nós talvez tenhamos que fazer n vezes n operações de troca para que os valores sejam colocados em ordem, ou seja, n ao quadrado. A complexidade desse algoritmo aqui é quadrática em função do tamanho do vetor. Então, o tempo de execução que esse algoritmo aqui tem pode crescer consideravelmente caso o tamanho do n cresça de uma maneira significativa. Por exemplo, em um computador comum, como esse que eu estou utilizando aqui, que é um notebook bem simples, caso eu tente colocar em ordem um vetor com 200 mil inteiros, esse método leva aproximadamente 1 minuto para resolver o problema da ordenação. E se eu estivesse utilizando um método como, por exemplo, o merge sort, ele demoraria menos de uma fração de segundo para fazer esse mesmo trabalho. Então, por isso que é interessante que você tenha um conhecimento sobre estes métodos para além desse que eu mostrei aqui. Para quem ficou curioso também, aqui na linguagem C++, você tem uma função chamada sort, que pode ser utilizada. Então, esta função aqui, ela já tem um algoritmo pronto, que coloca os elementos em ordem, com um tempo de execução n log de n, ou seja, o tempo de execução cresce em função de n de acordo com esta função aqui, ou seja, muito mais rápido do que o método bolha, que é n ao quadrado. Então, claro que se você estiver desenvolvendo um projeto maior, você não vai reinventar a roda. Então, você pode utilizar um método pronto que já existe na linguagem, porém, sempre saiba se aquele método é adequado ou não para as suas necessidades. Dito isso agora, então pense em quais problemas que você resolveu até agora na disciplina que seriam facilitados por meio da aplicação de um método de ordenação.